Bom, hoje eu vim falar de um assunto que ultimamente ele está sendo muito divulgado, mas o pessoal ainda não conhece o termo. O pessoal pode olhar essa palavra escrito wearables e falar, o que é isso? Como é que se pronuncia isso? Então, wearables é algo com diversas aplicações, e hoje eu vou mostrar uma variedade de wearables que eu tenho feito, tá bom? E utilizando a plataforma Arduino. Não sei se todo mundo aqui já mexeu alguma vez com Arduino, alguém já ouviu falar, alguém nunca ouviu falar. Todo mundo já conhece? Pelo menos ouviu falar, né? Mas não mexeu. Tudo bem, vamos lá. Então, primeiramente eu vou me apresentar de novo. Eu sou mestranda em Automação e Controle de Processos pelo Instituto Federal de São Paulo. Graduada em Engenharia de Controle e Automação, também pelo Instituto Federal de São Paulo. E sou técnica em automação industrial, tudo na linha de automação e, como diria o pessoal, muito ifiana, porque eu estudei no IF toda a vida. Eu trabalho numa fábrica de máquinas rotuladoras de frascos, então não tem muito a ver com o que eu estou apresentando hoje. Lá eu faço parte de montagem de máquinas no aspecto elétrico, então com motores, com sensores, é uma coisa muito mais braçal. Mas eu tenho apresentado trabalhos no Movimento Maker desde o ano passado. Participei de alguns eventos, como esse da imagem que eu coloquei aqui, foi na Campus Party. Então, tenho apresentado na Campus Party, na The Developers Conference, e entre outros eventos pelo Brasil, mostrando sobre o Arduino, sobre o wearables e as possibilidades que a gente tem com ele. E esses eventos começaram desde o ano passado. Existe um evento chamado Arduino Day, um dia dedicado à plataforma Arduino, e foi o primeiro evento que eu apresentei o primeiro projeto, que foi no ano passado. E desde então tem surgido alguns convites, alguns eventos, e eu tenho participado. Quanto à parte do portal Embarcados, articulista, seria a pessoa que faz avaliação do conteúdo do site para publicar. Então, o portal Embarcados é um portal voltado à tecnologia, a parte de placas como Raspberry Pi, como Arduino, como BeagleBone Black, entre outras placas, envolvendo eletrônica, envolvendo programação. E eu tenho escrito artigos para lá, e esses artigos são voltados para Arduino e wearables. Tem outros articulistas também. E recentemente entrei como colaboradora do site Felipe Flop, que é um site que vende Arduino, então tenho postado alguns tutoriais, comecei há pouco tempo, então não deixe de visitar se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho. Agora o tema de wearables. Como é que se pronuncia isso? Eu digo que parece um som de sapo. Então, se você for falar tipo wearables, aí ele sai rápido. Mas é que é um termo bem complicado. Se eu for traduzir assim, uma linguagem livre, eu diria circuitos vestíveis. Por quê? Tudo que você veste, que ele possui um circuito eletrônico, que possui um controle, uma inteligência, eu posso chamar de wearable. Por exemplo, vocês já devem ter visto daqueles relógios inteligentes que eles monitoram a sua pressão, que eles conectam à internet, você recebe ligações por ele, manda SMS. Vocês já viram alguns desses relógios? Esses relógios são considerados wearables também. Aqueles óculos da Google Glass, também ele é um wearable. Recentemente fez muito sucesso um tênis que acendeu na Olimpíada. Aquilo também é um wearable. Então, tudo que você veste que possui uma eletrônica embarcada, você pode chamar de wearable. E isso acontece por quê? A tecnologia de antigamente, você tinha um computador que ocupava uma sala inteira. Depois o computador foi reduzido a um computador pessoal, com gabinete, com teclado, com monitor. Depois você foi para um laptop, você foi para um tablet, você foi para o smartphone, e as coisas cada vez estão ficando menores. Então a tecnologia está proporcionando que as coisas fiquem tão pequenas que você possa vesti-las, tá? Então, os circuitos vestíveis, eles são utilizados principalmente na área de saúde, na área fitness, na área de moda.
Existe roupas já que o pessoal faz acender em desfiles, vocês já podem ver isso na internet. Na área de entretenimento, o pessoal pode fazer cosplay, pode fazer outros tipos de evento, animação para crianças, tudo. E chamando a atenção junto com o wearable. Para a área de games também, o pessoal tem usado muito realidade aumentada. Então, tudo que você pode vestir, você pode chamar de wearable, tá? Então, falando de Arduino, muitos já devem ter visto o Arduino e vai associar o Arduino com aquela plaquinha azul ou verde chamada Arduino Uno. Não existe só esse Arduino no mercado. Aquela é a placa mais utilizada. Mas se você olhar aquela placa, você vai falar, essa placa não vai dar para botar numa roupa porque fica muito estranho. Então, tem Arduinos próprios para você fazer na sua roupa e criar o seu próprio dispositivo, para N motivos. O mais famoso, que é chamado a LilyPad, muitos já devem ter ouvido falar, mas nunca viram. Então essa aqui é a LilyPad, tá bom? Se você olhar, ela é muito fina, ele tem cerca de 0,8 milímetros de espessura e 50 milímetros de diâmetro. Então você vê que ele tem um formato muito diferente do que o Arduino Uno, que é o mais famoso. Se você ver essa parte do centro, tem um quadradinho preto ali, ele é o cérebro do Arduino, ele é o chamado microcontrolador. Então, os programas que você faz nele para ele executar comandos ficam todos gravados ali. Esses furinhos que tem ao redor dele são os pinos de entrada e saída. Então, você pode conectar um sensor, você pode conectar um motor, você pode conectar N coisas aqui nesses furinhos, só que ao contrário do Arduino que você vai encaixar, por exemplo, com um fio, aqui você vai usar linha de costura. Aí você fala, mas eu vou costurar o Arduino? Dá para costurar. Existem linhas especiais, essas linhas são condutoras de energia elétrica e não vão te dar choque, porque você está lidando com uma tensão muito baixa. E aí, a partir dela, você construir o seu próprio vestível, para N motivos que for. Mas aí você vai falar assim, mas e o Arduino tem uma entrada USB, esse aí não tem. Esse você precisa de um gravador externo para utilizar. Então, apesar dessa placa ser um pouco mais barata, ela não vai ter a conexão USB e você precisa fazer isso. Agora, falando de outra placa, tem a versão da LilyPad USB. Esse USB é aquele mesmo do celular, então é um micro USB. Ele está ali bem na ponta. E ao contrário do outro, que tinha vários pininhos, aliás, vários furinhos para você encaixar os seus dispositivos, você vê que aqui tem menos. Porque o chip dele, o microcontrolador dele, está utilizando alguns pinos para fazer a conversa do computador com a plaquinha USB. Então ele tem menos portas. Mas ele já tem USB. Ele tem uma conexão para bateria, você já pode plugar uma bateria direto, sem precisar passar por outro circuito. E o botão liga e desliga nele. Mas tem uma placa um pouco menor que essa. Seria essa daqui, que está na minha mão. Se for comparar as duas, você vê que essa vermelha é um pouco menor que a LilyPad. Essa vermelha é chamada de Arduino Flora. O Arduino Flora, ele foi criado por uma empresa chamada Adafruit. Você vê que ele tem praticamente as mesmas quantidades de pinos da LilyPad USB. Também tem uma porta USB micro, tem uma conexão para bateria, tem o chip microcontrolador ali e um liga-desliga, mas num tamanho reduzido. Então, se você achar que a LilyPad é grande para o seu circuito, você tem uma opção menor. Aí você vai falar assim, mas eu queria algo bem pequenininho. Se você quiser algo bem pequenininho, em comparação com a LilyPad, tem. Se vocês olharem aqui, esse do lado esquerdo de vocês é o Arduino Gemma. Ele é menor ainda. Cabe bem na palma da mão, assim. Você vê como ele é bem pequenininho. Já tem USB, já tem a bateria, a entrada para bateria, mas você vê que ele tem bem menos pinos. Porque o chip que está controlando ele não é igual da LilyPad, que tem bastante porta. Esse tem menos. Esse é chamado de Atinio 85. Tem uma versão
chinesa dele, que é chamada de Lilithine, que é um pouquinho menor ainda. Então, se você quiser algo bem pequeno, você pode usar. Aí você fala assim, se eu for botar numa roupa, aí eu não vou poder lavar mais porque vai estragar. Essas placas são laváveis. Então, se você colocar ele numa roupa, você pode lavar, secar, e quando você for vestir, vai funcionar de novo. Qual é o único porém? É que você não pode lavar com bateria. Você tem que tirar a bateria para lavar. Se lavar com a bateria, vai dar problema mesmo. E a última placa, que eu utilizo bastante nos projetos, só que essa não é a única que não é lavável, é a chamada de Arduino Pro Mini. Essa plaquinha aqui, ela é menorzinha que tem. Mas ela também tem a mesma quantidade de portas, tudo, mas você pode esconder ela fácil no seu circuito. Agora, falando de um dos projetos que eu utilizei com o Arduino, esse é o mais recente que eu fiz, que é chamado de NeoPixel Glasses, que foi um Arduino Pro Mini, juntamente com LEDs RGB, mais um óculos velho que eu tinha. Então, ele gerou uma infinidade de cores. LEDs RGB, eles acendem em todas as cores. Você não precisa comprar, tipo, eu quero acender vermelho, eu vou comprar um LED vermelho. Se eu quiser azul, eu vou ter que comprar um azul. Não. O mesmo encapsulamento dele já pode acender todas as cores. Ele mistura o R de vermelho, o G de verde e o B de azul. E ele faz a mistura e gera todas as cores. Os materiais que não foram nem tantos assim, se vocês verem esses anéis aqui, eles são chamados de anéis de LEDs endereçáveis. Então, esses anéis de LED, eles estão já no formato que já produz todas as cores via programação. Então, você programando via Arduino, que é uma linguagem muito parecida com a linguagem C, você vai gerar todas as cores dele. E ali tem um óculos velho, tem uma chavinha de liga-desliga aqui, uma bateria e o Arduino Pro Mini, que poderia também ter sido qualquer um dos outros, tá bom? E agora falando sobre o que é um LED endereçável. Um LED comum, se você for ligar ele, você vai ver um LED comum, por exemplo, quando você deixa a sua televisão em stand-by e fica uma luzinha acesa de uma única cor, aquilo dali é um LED comum. Ele tem um consumo, que mesmo a televisão desligada ele vai consumir, mas o encapsulamento dele, você vê que ele é um pouquinho redondo. Tem algumas versões quadradinhas, tudo, mas ele vai utilizar uma única porta do Arduino. Se eu quiser ligar 2 LEDs, eu vou ter que utilizar outra porta do Arduino. Se eu for ligar 15 LEDs, vou ter que botar um em cada porta do Arduino e vai gastar tudo. Qual é a diferença desse endereçável? Com uma única porta do Arduino, eu posso ligar quantos LEDs eu quiser. Então, eu posso ligar 1, eu posso ligar 2, eu posso ligar 100, tudo em uma porta só, e ele vai funcionar direitinho. Por quê? Ele, dentro dele aqui, ele tem um circuito que ele funciona de modo encadeado. O que acontece? O Arduino vai enviar um sinal de entrada para o primeiro LED, o outro LED vai estar junto com o segundo, a saída do primeiro vai ser a entrada do segundo, a saída do segundo vai ser a entrada do terceiro, e assim sucessivamente até quantos LEDs você colocar. Mesmo sendo ligados todos encadeados, você pode ligar os LEDs individualmente. Então, se você colocou 10 LEDs, eu quero acender o 2 e o 5. Ele vai acender mesmo utilizando uma única porta. Quem já mexeu com o Arduino em programação vai poder ver isso. Os efeitos que você pode fazer são diversos. Existe uma biblioteca que foi produzida pela Adafruit, chamada Adafruit NeoPixel. Então, se você quiser fazer efeitos de pisca, efeitos de mudança transitória de cores e entre outras coisas, essa biblioteca te dá muita possibilidade. E eles estão em formatos de módulos, podem ser sozinhos, podem ser em fitas de LED, algumas fitas de LED que você vê por aí, por exemplo, como essa da foto, são endereçáveis.
Os anéis de LED igual que vocês viram naquele óculos e entre outros. O circuito, todo pessoal que mexe com eletrônica, que está conhecendo o Arduino, vai precisar saber o circuito para fazer as conexões. Então existe um software chamado Pritsy, e aí ele, em vez de dar o circuito eletrônico, que ele fica mais difícil de interpretar para quem nunca viu, ele já te faz uma forma gráfica, que aí você identifica os componentes e já sabe onde vai conectar o que com o que. Então, esse anel de LED em específico, ele tem 24 LEDs e um único encapsulamento. O outro também. Então eu estou ligando 48 LEDs em uma única porta. E o que está acontecendo? Esse fio roxo que está saindo ali do Arduino Pro Mini, ele está entrando na entrada do primeiro LED e a saída dele está entrando no segundo. Então ele vai fazer um efeito em cascata. Uma alimentação com bateria, que pode ser de celular ou bateria de LiPo igual essa da foto, e o liga-desliga. Então ele faz um efeito bem simplificado. Eu poderia ter colocado um sensor nele, por exemplo, se eu quisesse colocar um sensor de som e ele variar a cor conforme a música, também dá para fazer. Então tem possibilidades. Esse foi o mais simplificado. A parte de programação, quem já mexeu com linguagem C vai achar bem simples. Porque uma biblioteca ou library, ele te dá a possibilidade de usar parâmetros prontos sem você precisar ter que entender tanto daquele item. E ele te facilita muito na hora de usar. O LED endereçável, se você for usar ele sozinho, sem biblioteca, ele se torna muito difícil. Então eles criaram uma biblioteca que ficou bem mais fácil o seu uso, e aí você só escolhe os parâmetros e tempo, e aí fica bem mais fácil. E eu peguei um programa padrão, que eu só, e aquela parte que está em amarelo, que acho que não dá para ler, são os parâmetros de quantidade de LEDs e o pino que ele está conectado no Arduino. Então eu alterei para 48, que eram 48 LEDs. Se eu quisesse deixar os 60, que fica como padrão, também não tinha problema. E aquele pin é uma variável que eu declarei antes, que foi o pin que era equivalente a 6, o pino 6 do Arduino que estava conectado. Aqueles outros parâmetros não importa de início para a gente, mas tudo está documentado ali em comentário, então você não fica perdido na hora de utilizar. Então, aí já a parte de mão na massa, você precisa de um gravador externo para utilizar o Pro Mini, porque ele não tem USB, tipo a Lilipad. Então, eu utilizei um gravador ali, o gravador está à esquerda, e ele transmitiu o programa do computador para o Arduino. Então, ele só faz a parte de ponte da conversa entre o Arduino e o computador. E aqui foi a primeira vez que eles acenderam. Então, eles criaram esse efeito de como se fosse um arco-íris. Um sinal sendo enviado, um único sinal sendo enviado e gerando todas essas possibilidades de cores. A parte de solda, não sei se alguém já mexeu alguma vez com ferro de solda, essas coisas assim. Eu utilizei um ferro de solda e os fios que eu conectei foram utilizados de recursos que eu já tinha em casa. Então, se você ouvir falar de maker, o maker vai construir coisas que ele tem em casa, ele vai reaproveitar coisas. Então eu reaproveitei tinha uma contatora velha e dentro dessa contatora tinha um fiozinho de cobre bem fininho, e com esse fio de cobre que eu fiz as conexões para criar esse óculos. Se você for colocar o fio de cobre direto, ele vai dar um problema, porque ele não vai estar conduzindo a energia que precisa. Você precisa usar o ferro de solda para queimar um pouco a ponta dele, e aí depois ele começa a transmitir. Agora, e o final, que foi não ficou tão bonitinho como eu queria, mas ficou firme, foi usando cola quente. A cola quente serve para muita coisa, inclusive foi para colar. Depois do circuito montado, coloquei a cola aqui para segurar na frente do óculos. E aqui no canto, eu coloquei a bateria, coloquei o Arduino Pro Mini
E eu segurei com elástico de improviso, tá bom? Agora, vou mostrar ele funcionando. Ele ficou assim, tipo... Vai ficar bem chamativo. Tá todo mundo vendo? Ele já tá piscando? Ainda não. Bom, alguns podem pensar assim, nossa, ela não deve estar enxergando nada. Esse óculos é escuro. Então, como ele está aqui na borda, então eu só estou vendo acender muito fraco. Ele não está influenciando muito aqui comigo. Mas vocês devem estar assim, deve estar bem ofuscante, né? Agora vocês imaginam vocês indo numa rave com esse jeito, né? Tuts. Então, se vocês verem aqui, tá vendo? Tem os anéis de LED. Eu passei a cola quente aqui por trás. Aqui está o Arduino junto com a bateria e o liga-desliga aqui por fora. E os fiozinhos são tão fininhos que não dá nem para enxergar, porque ele é quase da cor do óculos. Então, quando você ligar ele, ninguém vai ver os fiozinhos, vai ver essa coisa brilhante piscando aqui. Tem outras coisas que dá para fazer? Tem. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu já tinha feito. Esse também utilizou o conceito de NeoPixel, só que num formato bem diferente, tipo uma coroa. Então, as menininhas que quiserem usar numa festa, agora dá para prender ele assim. Esse aqui também eu utilizei o NeoPixel, só que eu utilizei com uma tiara. Então, eu coloquei a tiara de cabelo, fiz uma parte de eletrônica prendendo e também com o mesmo anel de LED. Então também é uma outra possibilidade que vocês podem fazer para chamar a atenção. Só uma pergunta. Essa quantidade de LED, qual seria o limite máximo que eu posso utilizar? Você pode colocar quantos você quiser. Na programação não tem um limite? Não tem. O que vai definir é a questão da bateria. Se a bateria vai aguentar você colocar tipo 1000 LEDs. Mas bateria de celular eu coloquei até tipo 60, não chiou não. Apesar que eu nunca usei projetos tão grandes. Mas dá para montar painéis de LED também com ele. Agora tem o outro aqui, esse aqui acho que os meninos vão gostar mais. Esse aqui é uma gravata. Ela também utiliza os LEDs endereçáveis, tá? Só que, diferente daqueles outros que eu mostrei, eles estão em módulos e eles foram costurados. Aqui está a costura que eu tinha falado para vocês. A bateria está pendurada aqui, mas ela tem um compartimento para guardar. E aqui no finalzinho, a placa daquela LilyPad USB. Então, vou só ligar aqui. E aí eu fiz o efeito de eles acenderem de modo completamente aleatório. Então, uma outra possibilidade, tipo, meninos que forem casar, quiser casar com uma gravata dessa, só não fala para cortar, né? Agora, bom, tem outra... Os efeitos que eu faço geralmente são de LEDs, mas nem todos são endereçáveis, né? Esse daqui foi uma bandana que eu fiz de cabelo, que foi o segundo projeto que eu fiz. Só que aqui são os LEDs normais. Só que eles estão acendendo de forma matricial. Então, para quem fala que matriz não serve para nada na escola, serviu para acender LED. Tipo quando você faz estilo batalha naval, que você tem que cruzar horizontal com vertical. Foi o que eu fiz para fazer o efeito desse LED acender. E aí ele acende de forma de coração. Então, se vocês verem aqui, é que ele vai acender bem fraquinho. Então ele faz o efeito de ficar acendendo em coluna e depois ele faz o efeito de abrir e fechar o coração. E aqui eu utilizei não somente um Arduino, mas eu montei uma placa dedicada. Tem um outro aqui, deixa eu ver se ele vai funcionar.
Não sei se vai estar para todo mundo ver aqui. Olha para o meu pé. Dá para ver? Pera, não sei se... Deixa eu ver se eu consigo passar para... Não, subir na mesa... Dá para todo mundo ver? Isso também eu utilizei LED endereçável, só que esse LED endereçável tá junto com uma fita, não sei porque o outro parou de acender. Ah, agora acendeu os dois. Então eu coloquei um sensor aqui e conforme eu piso, aí ele vai fazendo efeito de mudar de cor. Aquele da Olimpíada é fake porque eu já tinha feito antes, tá? Essa aqui eu apresentei na Campus Party. Então, tipo, se vocês quiserem montar, utilize uma fita de LED para colar no tênis, com 2 baterias aqui, e aí coloca o sensor no solado do pé e conforme você vai andando, ele vai acendendo. Deu para todo mundo ver? Não sei se dá pra... Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão ficar olhando pro meu pé e não vai... Aí tem um outro aqui, esse daqui não vai acender nada, mas ele faz é uma gravata também, só que ela faz um efeito de música. Ela possui 7 sensores aqui, e esses sensores estão ligados nessas florzinhas. E aqui tem um alto-falante. Então é que eu estou segurando aqui e ele está apertando vários. Conforme eu vou apertando, ele teria que sair, teoricamente, uma nota, só que eu não estou conseguindo segurar aqui direito. Vocês dá para ouvir? Então, para quem gosta de música, dá para associar o Arduino com música também. E, tipo, você fazer isso aí numa peça também ia chamar bastante atenção, mas teria que colocar um alto-falante melhor. Tem um outro aqui que não é, esse também não é com LED, mas as meninas acho que vão gostar, porque ele vai fazer um efeito de movimento. Não sei se vai estar todo mundo ver. São 2 motorzinhos aqui, que são chamados de servomotores. O pessoal utiliza geralmente com robô. Aí eu coloquei 2 asinhas e virou uma borboleta. Só que vocês não vêm bater na minha cabeça falando que tem um bicho, porque senão vai quebrar. Então as meninas também gostam bastante desse. Esse daqui eu tinha montado para Campus Party, só que eu acho que ele vai acender fraquinho. Ele vai... Não sei se dá para todo mundo ver. Tem vários LEDs aqui internos e aqui dentro tem um sensor chamado acelerômetro. Então conforme eu vou mexendo a cabeça, aí o LED vai começando a piscar para o lado que eu mexi a cabeça. Aí dá pra fazer também uns outros efeitos. Tem todo um circuito aqui dentro pra montar. Dá pra fazer um cosplay da Minnie já. E agora o último. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos torcer pra esse aqui funcionar. Vamos ver se ele vai funcionar. Para os fãs do Capitão América, eu consegui fazer esse daqui. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui eu acho que vocês não vão ter nem ideia o que ele vai fazer, mas
Eu fiz uma conexão, tem um Arduino aqui dentro e ele tem um dispositivo Bluetooth para fazer uma conexão. Eu vou fazer a conexão por um aplicativo de celular. Esse aplicativo já está na App Store, é chamado Bluetooth App Pro. Aí eu faço o pareamento dele. Depois de parear, eu mando números de 1 a 9. E ele só vai aceitar números. Aí se eu mandar um número... Se ele... Vamos ver fazer de novo. Replay. Agora imagina isso numa festa de criança, né? Pode ser qualquer outro bichinho. Eu peguei esse do Capitão América porque eu achei legal a parte do escudo. O único projeto que eu não consegui mostrar pra vocês foi a camiseta do Homem de Ferro, porque ela deu um probleminha. Mas depois, se vocês quiserem consultar no... Eu tenho um site, tá bom? Só pra finalizar aqui, tem algumas empresas que trabalham com Arduino, que viram o meu trabalho, eles trazem apoios de materiais, tá bom? Então, são essas empresas aqui. Inclusive, duas delas são lojas, que é a Autocore Robótica e a Felipe Flop. Então, se vocês quiserem comprar itens para Arduino. A Tato Equipamentos também é uma loja que fica em São Paulo. E a Tato vende itens para fazer wearables. Então, eles têm LEDs, eles têm bateria, ele tem um Arduino Flora. Então, se você quiser montar o tênis, montar uma camiseta, montar qualquer outro dispositivo, eles têm a linha condutiva. O Centro Maker é uma empresa que produz placas, então eles fazem placas, inclusive eles estão lançando uma placa chamada $1 Board, que eles querem popularizar a educação maker com uma placa custando $1. Então eles estão fazendo várias campanhas no Catarse. A GBK Robotics é uma empresa que faz módulos, então para quem está mexendo com Arduino, amanhã a gente vai ter um workshop, eu e a equipe do Arduino Brasil, e nós vamos utilizar alguns desses módulos com vocês, tá? Então, quem quiser fazer, eu não sei quem fez a inscrição, vai participar do workshop amanhã à tarde, então a gente vai utilizar esses módulos. E a Duonerds é uma empresa de adesivos, e inclusive eles trouxeram 2 aqui para sorteio, tá bom? Eu não sei se, eu acho que no crachá de vocês não tem nenhum tipo de numeração para fazer o sorteio. Então, eu vou fazer assim. Tudo bem. Vamos fazer assim. Eu vou sortear esses 2 kits de adesivos. Tem para você colocar no seu notebook, igual o que eu tenho colado aqui, tá? Então, tem modelos mais novos. Então, não são exatamente esses aí. Tem um aqui que é do Ubuntu, tem um deles aqui próprio, tem de outras linguagens de programação, de Arduino. Então, eu vou fazer assim. As 2 primeiras perguntas que fizerem agora vão levar cada um kit, tá bom? Então, só no final que eu vou deixar os meus contatos, tá bom? Alguém tem... Então... ele já tinha feito uma pergunta durante a apresentação. Tá bom, mas peraí. Então pode fazer a pergunta. Se eu pegar agora e baixar o aplicativo do Bluetooth, eu conseguiria entrar e ficar zoando a sua apresentação? Se você conseguir... Deixa eu ver o nome do app aqui. Ele funciona com Android, com iOS não. Então quem tem o Windows Phone não foi excluído. O nome do aplicativo é Bluetooth SPP Pro. Só que eu vou ter que desparear o meu aparelho porque ele está pareado, tá bom? Ele vai suportar um por vez. É que nem quando você está conversando com uma pessoa, se vir uma terceira vai atrapalhar a conversa, né? Então ele vai conversar com um de cada, tá bom? Então se eu desparear aqui e você conectar, aí você pode mandar os comandos e fazer a zoeira na minha cabeça. Se forçarem a entrar com mais de 2 ou 3, você consegue derrubar a sua conexão? Não, porque é assim, o módulo Bluetooth, eu tenho até um aqui, deixa eu mostrar aqui. Ele é desse tamanho e ele fica um LED piscante, tá? Quando
esse LED está piscante é porque ele está disponível para você fazer o pareamento, tá? Quando ele para de piscar, que no caso aqui dentro não vai dar para ver, mas ele parou de piscar, é porque ele já está conversando com alguém, então ele não vai querer que ninguém se intrometa. Mas se eu disparear e ele começar a piscar de novo, aí sim ele pode, outro celular ou outro dispositivo pode conversar com ele. Oi? Ele utiliza uma versão normal, que tem a 4.0 que eu ainda não utilizei com ele. Mas esse módulo aqui é chamado HC06 e tem o HC05 que eles funcionam normal. Não sei. Mas se você procurar na internet, eu acho que vai ter alguma coisa relacionada. Porque os mais novos são 4.0. O 4.0 tem um consumo baixo de energia. Esse aqui não. Esse aqui é um consumo normal. Alguém mais tem alguma? Seguinte, com relação à programação do LED, que essa pode ser semelhante ou igual a uma que você seleciona o pino para sair do sinal. É a mesma coisa ou não? Ah, você fala do blink? O blink vai mandar ele ficar em nível alto e nível baixo, né? Um LED comum. Aquele LED endereçável não. Ele precisa ter uma programação melhor, porque dentro daquele LED tem um circuito completo. Então ele não é só acender e apagar. Eu preciso dizer qual é a cor que ele vai estar, qual é o pino que ele vai mandar essa cor, e entre outros. Então ele é mais complicado. Alguém mais tem alguma questão? Então, eu só vou entregar os adesivos. Pode vir aqui e o adesivo. Não vai querer mais? Não vai querer mais? Ah, tá. Depois vocês dois ganharam adesivo, eu só vou pedir para vocês ficarem para tirar uma foto depois para as meninas verem, tá bom? Então quem quiser o... Vamos tirar foto agora? Tirar foto agora? Não pode. Vem, vai embora. Tá com adesivo aí, tá bom? Para quem quiser esses adesivos, depois consulta o site do Onerds, é duonerds.com.br, e aí eles têm uns preços bem bacanas lá.